como abrir um e-commerce do zero, como começar a estrutura de um comércio eletrônico, de vender na internet, ter tua loja na internet e ter também resultado. Porque não adianta abrir uma loja, não adianta ter um site vendendo e não vender. Você precisa vender e você precisa se organizar para isso. Mas aqui eu sou o contador Altair Alves e eu trago aqui informações relevantes para você pensar sobre o momento de abrir o teu e-commerce e a estrutura que você precisa ter e se organizar para poder ter resultado também no seu e-commerce, tá certo? Eu sou o contador Altair Alves, você está aqui no Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios hoje para o micro, pequeno, médio empresário no Brasil. Bom, muita gente que vai abrir um e-commerce, eu costumo dizer que tem muita gente emocionada querendo abrir empresa, querendo abrir o seu primeiro negócio, mas tem que ser muito planejado, tem que ser muito bem estruturado. Primeiro de tudo, você precisa pensar o seguinte: com quem você vai concorrer dentro do mercado. Esse é o primeiro passo. Com quem eu vou concorrer? Antes um pouquinho de você decidir com quem você vai concorrer, primeiro que você definiu ali o que você vai vender, se você vai vender celulares, eletrodomésticos, se você vai vender roupa, se você vai vender, utilidades, o que você vai vender? Você vai definir. Depois você vai ver a viabilidade disso, porque tem muita gente que vende produto, por exemplo, que compra na Galeria Pagé, que compra na 25 de março sem nota fiscal. Então você não tem como abrir uma e-commerce e vender isso na internet de forma legal, sem você comprar isso de forma legal na sua empresa, com um CNPJ. Então você precisa primeiro ver se aquilo que você faz, se aquilo que você vende tem viabilidade, tá certo? Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque não adianta você pensar que você vai comprar um celular de forma legal, né, ou importando esse produto em nome do seu CNPJ, ou comprando aqui no Brasil, e você vai concorrer com grandes players que vendem esse mesmo celular e você vai conseguir ter preço para competir com essas pessoas. Então, normalmente, o teu preço vem pela informalidade. Aí, quando você abre um MEI, às vezes você vai quebrando um galho ali, daqui a pouco você vem para ME, você precisa formalizar e você não consegue. Então, primeiro de tudo é viabilidade do teu negócio. Segundo, é entender com quem você está concorrendo e quais são as estratégias que essas pessoas estão utilizando para concorrer com você. Não adianta pensar só em marketplace, não adianta pensar, o marketplace é uma porta de entrada muito boa para a pessoa que está vendendo, para a pessoa que quer vender, ele já tem ali o público, né, para você poder vender, mas precisa também de estratégia, porque você tem que medir o teu lucro, né? Você tem ali toda a operação de logística, então você precisa pensar também nisso, que você vai vender e vai entregar para todo o Brasil, então isso tem que ser muito bem estruturado. E aí você medir a tua lucratividade. Tem muita gente que trabalha começa no e-commerce pensando que porque ele vende um produto que ele comprou a R$50, ele vende a 80, a 100, ele vai ter lucro. Não é certeza de ter lucro, porque tem os custos envolvidos, custo de plataforma, transporte, devolução, enfim, tem uma série de coisas dentro da logística que precisa ser analisado. Então você precisa ter essa visão muito clara. Vou abrir minha loja online. Ok, você vai abrir sua loja online, você vai ter uma estrutura pronta já de loja online, né? Hoje está barato fazer isso, só que você vai ter que pensar como que você vai vender. Se você vai utilizar a audiência das outras pessoas, elas vão ficar com grande parte do teu lucro, ou até muito mais lucro do que você, com certeza absoluta. Então você precisa pensar também, estruturar e criar uma audiência que dependa só de você também com o tempo e não fique dependendo apenas de marketplace, apenas de outras empresas para poder revender, que sem dúvida a tua lucratividade é muito pequena. Então você precisa medir isso. Então, quando você medir, teve essa ideia, já tem essa estrutura, você vai formalizar a sua empresa. Na formalização, você precisa procurar um contador, e a gente está aqui para te ajudar nisso, tá certo? Muita gente quer começar como MEI. Eu sou contra o e-commerce para o MEI, não é porque o MEI não precisa de contador, é porque ele tem uma estrutura fiscal e tributária que envolve também até um microempreendedor individual, e o MEI e você ali como MEI, sem uma assessoria, não tem como saber. Então você vai fazer muitas coisas erradas porque você não tem assessoria. Então é melhor você começar como uma microempresa, até porque você precisa, para ganhar dinheiro, você precisa faturar muito mais do que o limite do MEI, porque a sua lucratividade é pequena. Então não adianta pensar em microempreendedor individual. Geralmente o MEI que começa e-commerce como MEI, ele não tem tanto planejamento, ele está tentando ali pensar alguma coisa, mas ele não tem planejamento, porque se ele tivesse planejamento, ele não começaria como microempreendedor individual, com toda certeza do que eu estou te falando. Muita gente fala, mas não é assim e tal. Basicamente é assim, e você tem que pensar dessa forma, tá certo? Então olha só, nesse momento
que você for procurar um contador para fazer a abertura do teu e-commerce, você já deve ter pensado em tudo isso, e aí maravilha, aí você segue o jogo, né, e você começa a montar aí a sua estrutura empresarial, abrir uma sociedade empresária limitada ou até uma SLU, caso você não tem sócio. E aí registra ali em todos os órgãos, tira a inscrição estadual, que muitos MEIs acabam não tendo inscrição estadual, e aí você está preparado para ter o teu negócio, tá certo? Mas tem que pensar em tudo isso quando você quiser abrir um e-commerce, né? Quando você for abrir o CNPJ do teu e-commerce, porque precisa de planejamento. Muita gente acha que é fácil, é tranquilo, não é. Tem concorrência, você precisa lutar para sobreviver e poder se estabelecer no mercado. Então é muito importante que você tenha pelo menos esse nível de consciência que existe aí um desafio na organização, na venda, e sem dúvida ter uma contabilidade especializada em e-commerce vai fazer a diferença. Por quê? Porque tem toda a questão de a parte tributária, que envolve isso, a parte de emissão de notas fiscais, diferencial de alíquota. Então, assim, uma série de complicações aí que você tem na parte fiscal, que você tem que ter uma assessoria qualificada, e a gente está aqui para te ajudar. Só você entrar em contato, o link está aqui na descrição, e nós vamos te ajudar a organizar o teu negócio, tá bom? Fica com Deus e até nosso próximo encontro.